Muito boa noite, irmãos. O Senhor os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe nesta noite. Bem, podem se sentar. E bem, estamos alegres no Senhor, cantando com o coração, lendo a Bíblia com o coração e colocando a palavra de Deus no profundo do nosso ser, para louvar a Deus, para agradar ao Senhor. Dou uma saudação a todos os irmãos que sei que vêm de outros lugares. Portanto, uma saudação muito especial para todos vocês. E agradecemos, pois, ao Senhor, porque Ele nos permite, ou nos está permitindo, conhecê-lo, conhecer a nosso Deus, conhecer os caminhos do Senhor, que isso é o formoso. E cada estudo bíblico que nós realizamos é para aprender, é para saber como nos conduzir melhor no caminho que Deus quer que nós sigamos até o final da nossa vida. Portanto, é muito importante ler a Bíblia, aprender a Bíblia. Há pessoas que dizem que eu sei a Bíblia de cor. Há muitas pessoas que dizem isso. Eu sei a Bíblia de memória, mas não entendem. Não entendem a doutrina. Uma coisa é saber a Bíblia, a história, os personagens, memorizar versos. Outra coisa é saber a doutrina de Deus, a doutrina do Evangelho do Senhor. Isso é muito diferente. Então, nós lemos Bíblia para que Deus nos revele a sua doutrina. Porque quando lemos, pois, estes versos, estes parágrafos que lemos, entram ao nosso coração e o nosso desejo é fazer a vontade de Deus e que Deus abra nosso entendimento para poder compreender seus caminhos e saber onde estamos, para onde vamos, o que é o que estamos fazendo de nossas vidas, referente à nossa vida espiritual. Portanto, o assunto não é somente memorizar, mas entender, compreender e fazer a vontade do Senhor. Hoje, vamos fazer uma lembrança para os irmãos. Eu sei que os irmãos que estão aqui já levam muitos anos na igreja. E vamos repassar alguns temas, talvez 2, muito importantes, para que vocês ensinem. Porque eu sei que nessa noite há muitos pastores das igrejas e temos que nos preparar para ensinar as congregações, para ensinar as pessoas. O que vamos ver nessa noite, já a maioria o sabemos. Mas não sobra voltar a repetir e voltar a ler e voltar a meditar nos ensinamentos, no que Deus ensinou desde o princípio. Ensinou ao homem, para que o homem fizesse a vontade de Deus. E como nós queremos aprender, pois nesta noite vamos aprender, vamos repassar o que já vimos, mas vamos ler com toda a reverência, com todo o nosso coração, com muita alegria, sem menosprezar a palavra do Senhor, sem menosprezar as Escrituras e dizer, isso eu já sei, já faz muito tempo que eu sei essas coisas. Não, mas que você aprenda a ser mestre e mestra da palavra de Deus. Então, hoje, vamos falar sobre um mandamento que o nosso Deus deu a Moisés quando estava aí, ele no Monte Sinai. Deus lhes fez promessas, escreveu a lei, escreveu as tábuas da lei, e Deus deu ordenanças a Moisés. E lhe disse que ensinasse ao povo, que o povo deveria cumprir ao pé da letra tudo o que Deus estava dizendo. E que todos tinham que cumprir estas palavras. E nós vamos repassar e ler, e vamos perceber que verdadeiramente essas ordenanças que Deus deu a Moisés não era somente para aquela época, mas para hoje também, para nossos dias, nos serve. E por isso abrimos em Êxodo capítulo 34. Vamos ler do verso 11 ao 17
em Êxodo, no capítulo 34. Conta aqui a história que Deus estava falando com Moisés e estava dando instruções. E no verso 11, entre todas as instruções que Deus estava dando a Moisés, já estão prontos, irmãos, na passagem 34:11 de Êxodo, diz Deus a Moisés: guarda o que eu hoje te ordeno. Eis que eu lanço de diante da tua presença o amorreu, o cananeu, o eteu, o ferezeu, o heveu e o jebuseu. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra. Moisés estava aí neste lugar. Havia muitos povos e cada povo tinha, pois, o seu governante. Estes povos eram os mencionados aqui no verso 11. E o Senhor diz a Moisés: guarda-te de fazer alianças com eles ou com qualquer outro povo. Por quê? Diz, repito, guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra, onde has de entrar. Para quê? Para que não sejam por tropeço no meio de ti. Para que não sejam tropeço em sua vida espiritual. Para que eles não sejam este impedimento, que vocês serão um povo santo, um povo reto, perfeito, escolhido, e que eles não venham ensinar a vocês os costumes, as tradições, e que se inclinem a deuses alheios. Isso já seria o tropeço na vida espiritual do povo, e por isso Deus lhes disse: não façam alianças com eles. Ao contrário, lhes disse o que tinham que fazer. Disse que quando eles chegassem a estes lugares e encontrassem todos aqueles moradores, era que tirá-los daquele lugar e derrubar seus altares, diz. Derribarei seus altares e quebrarei suas estátuas e cortarei suas imagens e Aserá. E isso foi o que Deus lhes disse. Não façam esta aliança de andar com eles, de estar juntos, unidos em comunhão, fazendo o que eles fazem, crendo no que eles creem. Mas, ao contrário, destruam tudo o que se trate de idolatria, estátuas e imagens. E no verso 14 diz: porque não te inclinarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Leiam vocês o verso 15. Diz, te convidarão, e tu comerás os seus sacrifícios. Essa terra a qual se referia era a terra de Canaã. Essa terra de Canaã que Deus tinha prometido a Abraão, logo a Isaac e Jacó, e agora falando com Moisés, Deus estava dizendo que ao possuir esta terra, tinham que tirar os moradores do lugar, limpar o lugar, para que eles não fossem contaminados em sua vida espiritual, com os deuses, com os ídolos, com as comidas e os sacrifícios que eles realizavam aos seus deuses. Falavam da terra de Canaã. Nós, na história, sabemos que Moisés não entrou na terra de Canaã. Josué entrou com o povo. E ele foi quem começou a lutar e tirar todas essas pessoas destes lugares. Contudo, nós vemos na história que o povo de Israel falhou com Deus, porque não obedeceu a estas ordenanças. O povo não obedeceu. Deus disse, não faça aliança, porque eles eram um tropeço nas vidas espirituais. E eles não obedeceram. E este foi o pecado de Israel. Eles habitaram na terra de Canaã, mas se contaminaram
e estiveram aí com as pessoas, começaram a adorar deuses, estátuas, fazer sacrifícios, fazer tudo o que os demais faziam. E isso nós o sabemos. Aí na terra de Canaã aconteceu isso. E aqui Deus lhes disse no verso 16, lhes disse: te convidarão e comerás de seus sacrifícios, ou tomando mulheres e suas filhas para teus filhos e prostituindo suas filhas a seus deuses, farão que teus filhos se prostituam após os deuses deles. Portanto, não farás para ti deuses de fundição. Foi a ordem que Deus deu a Moisés, em relação a que não fizessem eles aliança com estes povos que iam habitar aí, na terra de Canaã. Passemos a Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, capítulo 4, verso 15. Em Deuteronômio 4, do verso 15 ao 20, estaremos lendo novamente repetição da ordenança do Senhor. Aqui em Deuteronômio 4, Moisés reúne ao povo e lhes volta a lembrar as leis do Senhor, as ordenanças de Deus. Ele volta novamente para contar ao povo a história de como foi o início, de como Deus enviou para sair do Egito e tirar a seu povo, e atravessar o Mar Vermelho e chegar ao deserto e viver aí 40 anos. E tudo o que aconteceu. Está Moisés fazendo uma lembrança ao povo e contando novamente a história, já que já tinham passado 40 anos e havia pessoas novas, geração nova, de todos aqueles que nasceram no deserto, de todos os que cresceram no deserto. Ele os reúne e os lembra os mandamentos de Deus. E já no verso 15, então Moisés, já não é Deus que está falando a Moisés, mas Moisés falando ao povo, fazendo esta lembrança e recordando-lhes. E lhes diz: guardai, pois, cuidadosamente vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor falou convosco no meio do fogo. Aqui diz Moisés ao povo que Deus falou a ele e lhe deu instruções. E lhe disse que ele tinha que ver como o povo foi dirigido por Deus através da mão de Moisés, mas que eles não viram nenhuma figura no dia que Deus se manifestou com Moisés. Lembremos que Moisés esteve 40 dias, 40 noites aí no monte, falava com Deus, e o povo estava ao pé do monte, e viam a Moisés que resplandecia seu rosto, e Moisés lhes dava as ordenanças. E Moisés lhes disse: lembrem que vocês não viram nenhuma figura, somente escutaram a voz de Deus. Moisés escutou a voz de Deus, e que nenhuma figura viram, para que vocês depois dissessem: vamos fazer uma estátua com a figura de Deus, porque vimos seu rosto. E como vimos o rosto de Deus, então vamos fazer uma estátua, vamos fazer uma pintura para recordá-lo e para adorar a Ele. Então Moisés lhes disse: nenhuma figura vistes, diz assim: guardai, pois, cuidadosamente vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor falou convosco, no meio do fogo, para que não vos corrompais. Leiam o verso 16. Aqui está muito claro, proibindo claramente que não devia se fazer nenhuma escultura, nenhuma imagem, porque ninguém tinha visto a Deus fisicamente. Escutou-se a voz de Deus. E Deus falava por sonhos também. Falava por revelações, através de profetas, falava às pessoas. Mas ver a cara de Deus diz que não, ninguém.
para que o homem não se justificasse dizendo que, como tinha visto a Deus, ia fazer sua fotografia ou lhe faria uma escultura. E no verso 17 diz que não fizessem nenhuma figura de animal, que não adorassem, lhes davam ensinamento, que não se inclinassem por figura de animal algum que está na terra, ou figura de ave qualquer que voe pelo ar, figura de nenhum. Leiam o verso 18. E no 19, não te permitas levantar os olhos para o céu, ao visualizares o sol e a lua. Vejam, Deus, como o Senhor que tudo sabe, já lhes estava dizendo desde aquela época que no futuro as pessoas olhariam ao céu e se inclinariam pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Diz: visualizares o sol e a lua e as estrelas, e todo o exército do céu sejas seduzido e te inclines perante eles e lhes des culto, porque o Senhor teu Deus tem concedido essas coisas a todos os povos debaixo de todos os céus. Então diz que nosso Deus tinha colocado como bênção para os israelitas todas as demais nações e todos os demais povos pagãos, que eles eram como este presente que Deus lhes dava ao povo de Israel, que eles, suas riquezas e tudo que eles tinham era para os israelitas, e que eles tinham que ser um povo singular, separado somente para Deus, guiado por Deus, orientado por Deus, governado por Deus. Isso foi o que Deus quis desde o princípio. Isso é o que Deus sempre quis e quer, ter um povo para governar. E que formoso é o que nós hoje estamos vivendo com as promessas do Senhor que Deus nos fez quando Ele nos diz: eu quero formar uma congregação, uma igreja, e eu a quero governar. Então nós somos governados por Deus. Se não fôssemos governados por Deus, cada um estaríamos fazendo o que bem nos parecesse. Cada um estaria formando nossos grupos e fazendo divisões, e cada um separado, fazendo o que nos parece. Mas nosso Deus está aí governando-nos. Que formoso e que privilégio é quando naquele então Deus lhes dizia que era Ele quem queria governá-los. E que formoso que hoje nós, depois que já passaram milhares de anos, nós estamos aqui diante de Deus, vivendo umas situações semelhantes, onde Deus também nos fala e nos faz promessas, e nos diz: submetam-se a mim, façam minha vontade, agradem-me, e verão que eu lhes darei a felicidade, a paz, a bênção. Então, que formoso é que este Deus, este ser é o mesmo ontem e hoje. E aqui leiam o verso, o 20, já limos, o verso 20, leiam. Então diz que Deus tirou o povo do Egito para que o povo fosse a herança de Deus. Mas o povo falhou com Deus e não obedeceu. E por isso nós estamos aqui diante de Deus, graças a que o povo desobedeceu, o povo antigo. E hoje nós também, Deus nos fez esta promessa, que Ele estará, que nós seremos sua herança. O Senhor Jesus Cristo, em um salmo, diz o Senhor Jesus Cristo ao Pai, em meio à sua oração que faz, Ele diz: obrigado pela herança que me destes. E diz: as cordas caíram em lugares deleitosos.
Que formosa é a herança que recebi, diz o Senhor. E quando ele fala da herança que recebeu, está falando da igreja. Está falando dos crentes. Está falando de homens e mulheres que entregaram o seu coração para Deus, entregaram o seu coração para servir a Deus e honrá-lo, para glorificá-lo. Homens e mulheres que Deus diz que se chama igreja, igreja de Jesus Cristo, crentes em Cristo. Essa é a herança que o Senhor recebeu. E Ele diz que Ele se sente orgulhoso por essa herança dele. E seremos nós. Nós nos consideraremos dignos de ser a herança do Senhor. Que orgulho para nós. Que sejamos a herança do nosso Deus. Que nós nos prestemos para louvor do seu nome, para a honra e a glória do seu nome, porque Ele merece. E o Senhor, então, passemos agora sim. Essas pessoas que acabamos de ler falharam com Deus. Eles chegaram à Terra Prometida, viveram muitos anos, mas falharam com o Senhor porque viraram idólatras. Começaram a adorar as estátuas, os ídolos, os demônios, sacrificar aos ídolos, aos demônios. Começaram a adorar os signos do zodíaco, o sol, a lua, as estrelas. Começaram a fazer todas essas coisas, histórias que lemos em Reis e em Crônicas. Então Deus os descartou. Mas Deus os descartou, mas já tinha Deus um novo povo para ele. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele veio fundar este novo povo para edificar este edifício, construir esta igreja. O Senhor Jesus fez este trabalho. E o Senhor Jesus veio pregar e ensinar, veio ensinar a lei de Moisés, cumpri-la, para poder anulá-la na cruz do Calvário. E o Senhor fez esta grande obra, este grande trabalho, e o Senhor anulou este pacto antigo. Mas esta aliança que Deus disse que o homem, que seus filhos, seus crentes, não fossem ser idólatras, adorar ídolos, estátuas, mas que buscassem Deus em espírito, este ensinamento continua vigente, estes mandamentos continuam. Isso podemos dizer que ainda Deus nos ensina e nos diz: cuidado de estar por aí, em outros lugares, onde as pessoas são idólatras, onde as pessoas vivem das tradições, das superstições e dos agouros e das crenças e dos deuses e dos costumes. O Senhor nos diz que não temos nada que fazer aí, que nos afastemos, porque Ele quer que sejamos sãos e singulares, que sejamos um povo santo, reto, perfeito para nosso Deus. Ele nos continua ensinando no dia de hoje as mesmas coisas, os mesmos mandamentos. Ele não mudou. Mudou este testamento antigo, esta forma de salvação, e veio um método de salvação novo, crer no Senhor Jesus e fazer os mandamentos dele. E quais são os mandamentos de Cristo? Os mesmos mandamentos que Deus deu a Moisés aí no Sinaí. São os mesmos. Vem o Senhor Jesus e começa a pregar, começa a cumprir a lei e, ao mesmo tempo, começa a pregar o reino de Deus. E, entre isso, temos aqui em Mateus 5,14, uma prova, uma amostra pequena do que o Senhor Jesus começou a realizar quando Ele se manifestou na terra. Em Mateus 5,14, que diz assim: o Senhor Jesus começava a ensinar ao povo aí de Jerusalém. Ensinava aos israelitas, lhes ensinava aos judeus e lhes pregava. O povo em comum escutava o sermão do Senhor, os ensinamentos. Os fariseus e os principais e os governantes da cidade de Jerusalém se transformaram nos inimigos do Senhor e rejeitavam o ensinamento, a palavra de Deus.
Mas o Senhor, de todas as formas, o seu trabalho durante esses 3 anos que esteve trabalhando, ele cumpriu sua missão de pregar e de ensinar. Pregar e ensinar a lei aos que diziam que estavam cumprindo a lei de Moisés. E ele lhes ensinava e lhes dizia: vocês não estão cumprindo, lhes falta isso, lhes falta aquilo, façam as coisas desta forma. E assim o Senhor ensinava a lei e ele a cumpria, porque ele era judeu. Então ele cumpria a lei. Mas o Senhor também começava a falar do reino de Deus, deste novo pacto, deste novo edifício, deste novo povo, este Israel espiritual que vinha, que era ele quem estava formando. O forma com seus 12 apóstolos. E o Senhor dá os ensinamentos. Entre estas, lhes diz aqui no verso 14, lhes diz o Senhor, lhes diz: vós sois a luz do mundo. Diz aos seus discípulos, lhes diz às pessoas que estão escutando a ele, que tinham crido e aceitado a palavra do Senhor, o ensinamento. Lhes diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí estava o Senhor autorizando eles, que como já eles eram a luz do mundo, estes escolhidos que estavam aí, os 12 apóstolos principalmente, e lhes disse: já vocês são a luz do mundo, já vocês começam a ser este povo novo, este edifício, esta igreja, este Israel espiritual, e vocês são luz, e vocês têm que iluminar nas trevas. E uma luz não se pode esconder, uma luz tem que iluminar o exterior. Então já lhes diz, no verso 15, leiam o que diz no verso 15. Tudo o que eles iam receber do Senhor: doutrina, dons espirituais, tinha que fazer milagres e sinais, tinha que ensinar às pessoas o caminho verdadeiro que conduz a Deus. Tudo isso era a luz. Essa era a luz que o Senhor lhes tinha dado aos seus apóstolos, que foram os primeiros, que iniciam a igreja. E eles tinham que ensinar, falar, pregar a palavra de Deus. E também fazer milagres. Deus lhes daria esta potestade, este respaldo e este poder para que fizessem milagres em seu nome. Esta era essa luz, e essa luz se acende e não se coloca debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que alumie todos. E ele diz no 16, assim brilheis vossa luz, assim ilumine vosso conhecimento que eu estarei dando a vocês, assim ilumine e brilhe a doutrina que terão de agora em diante. Os dons que terão de agora em diante também sejam colocados em operação e todos vejam que vocês são aqueles escolhidos, aqueles que devem ouvir e escutar e aceitar, porque vocês farão o trabalho. Esta é a luz. E lhes diz, assim brilheis vossa luz diante dos homens, ou diante da humanidade, para que vejam as vossas boas o quê? Obras. Tinham que ver as obras de Deus. E as primeiras obras que os discípulos deram às pessoas foi a mudança de vida, a transformação. Eles mudaram. Quando o Senhor lhes fez o chamado, os transformou, os mudou a homens santos, a homens sem manchas, sem pecado, que vivessem uma vida santa e reta. E logo lhes dá a faculdade, lhes dá poder e faz promessas do trabalho que daí em diante deveriam fazer, deveriam realizar.
E por isso lhes disse: assim brilheis vossa luz diante dos homens, de tal modo que vejam vossas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Claro que sim! Como não vamos glorificar a nosso Pai que está nos céus? Quando Deus nos deu dons espirituais e nos deu respaldo, quando nós oramos pelas pessoas, quando se impõem mãos e ensinamos uma pessoa o caminho do Senhor, e Deus está aí respaldando e transformando estas vidas, mudando as pessoas, transformando-as, curando, libertando, dando paz a ela, dando felicidade. E as pessoas, quando vem um milagre em sua vida, pois o que faz é glorificar a Deus e dizer: obrigada, Deus existe. Deus está neste lugar. Veja, sou feliz. Disse tudo o que havia no meu coração, estava sofrendo. Vivia triste e Ele me fala e me consola. Alegrou minha vida, me fez milagres, me salvou da morte, me salvou das enfermidades. Glória ao nome do Senhor. Isso se glorifica a Deus. Então a luz, que esta luz começasse a trabalhar. E essa luz, este testemunho dos filhos do Senhor, que viemos nós de um mandamento da antiguidade que Deus dá a Moisés, para que o povo de Israel fizesse isso que está aqui escrito, que fosse o homem essa luz. Isso era o que Deus queria do povo de Israel na antiguidade. Mas como eles não o fizeram, nós sim o faremos com a ajuda de nosso Deus. Nós sim vamos estar diante, submetendo-nos, louvando nosso Deus, para que Ele esteja conosco e possamos nós ser esta luz que Ele quer que sejamos, iluminando a todos os seres. Nas trevas significa na ignorância. A luz para iluminar nas trevas, que é a ignorância das pessoas que não conhecem a Deus e que não sabem para onde vão, a quem acudir, como buscar a salvação, como buscar a paz. Essa ignorância, a isso se chama trevas. E nós, como luz, temos que iluminar as pessoas, iluminá-los e falar a eles e ensiná-los e colocar em prática o que Deus nos deu, para que as pessoas recebam esta luz com este conhecimento, conheçam a Deus e desfrutem desta bênção também, da que nós estamos desfrutando. E aqui, por último, vamos ler em Lucas 16, verso 8. Uma ilustração dada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa ilustração é também um exemplo que o Senhor dá de um administrador infiel, para que nós aprendêssemos a que nós não sejamos infiéis com Deus. Nós somos servos de Deus e Deus quer que seus servos sejam fiéis e leais e que lhe sirvam e lhe trabalhem e que sejamos o quê? Luz em meio das trevas. Então o Senhor Jesus, em meio aos seus ensinamentos, das suas parábolas que ele dava e das ilustrações, ensinava doutrina. E diz que havia um homem rico, que tinha um administrador e este foi acusado diante dele como dissipador dos seus bens. Sigam com o verso 2. Então o administrador disse consigo mesmo: o que farei? Pois meu amo me tira a administração. Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei para que quando me demitir da administração me recebam em suas casas. E diz que... Sigam lendo vocês o verso 5.
E ele disse, 100 barris de azeite. E ele disse, escreve 50. Depois disse ao outro, quanto deves? E ele disse, 100 medidas de trigo. E ele disse, escreve 80. E o amo elogiou o administrador. Então diz que o Senhor Jesus Cristo elogiou este administrador mau por ter sido o quê? Sagaz? Não? Por ter atuado sagazmente. Disse, pois que inteligente este foi sagaz. Olhe como buscou a forma de viver no futuro. Então, quanta sagacidade! Então, diz que o Senhor o elogiou por sua sagacidade e disse, porque os filhos deste século são mais sagazes no trato com seu semelhante que os filhos da luz. Quer dizer, as pessoas do mundo, as pessoas que não têm a Deus, que não conhecem a Deus, estão cheios de astúcia e de sagacidade para obter muitas coisas para eles. E diz que são mais sagazes que os filhos de luz. Aqui falando do povo do Senhor, do povo de Deus. Então diz, as pessoas do fora do mundo que não conhecem a Deus são sagazes. Aqueles que conhecem as coisas de Deus são ingênuos. Isso foi o que o Senhor quis dizer. São muito ingênuos. Então lhes diz aqui o Senhor, quando ele, bem, admira o homem por sua sagacidade, arrumando o futuro da sua vida. Mas o Senhor, contudo, diz, isso é incorreto. Esse administrador não deveria roubar ao seu amo, ao seu chefe. Por mais milionário que fosse, ele não deveria roubá-lo desta forma. E o Senhor dá uma estratégia para que as pessoas ganhem amizade nos trabalhos. Então diz no verso 9, fazei amigos por meio das riquezas injustas, para que quando tenhais que deixá-las, vos recebam nas moradas eternas. Ganhar amigos, fazer amigos é fazer o bem, dar o exemplo, bom testemunho, porque que a resposta está no 10 e diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois, assim o Senhor criticou que esse administrador não fez as coisas corretas, estava roubando e esta não era a forma correta para que ele pudesse viver no futuro. Bem, sem que lhe faltasse nada. O Senhor Jesus estava dizendo no 11, pois se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará o verdadeiro? Então diz que ganha amigos por meio das riquezas injustas. Isso significa que as pessoas, os crentes, os filhos de Deus ou os conhecedores da palavra de Deus, quando trabalhem ou quando se empreguem em lugares, em fábricas, em negócios, bem, em diferentes lugares de comércio, no que seja, que estão trabalhando como empregados, se é empregado da fábrica, ou da universidade, ou do colégio, ou do shopping center, ou da loja, ou do restaurante, ou do que seja. É empregado, você está trabalhando as pessoas do mundo. Então você diz, bem, como estas são pessoas do mundo que não têm a Deus, pois eu não trabalharei com honra. Bom, eu vou roubar o tempo, ou até vou roubar um objeto, porque ele é muito rico e não lhe faz falta. Além disso, é do mundo e não tem a Deus. Será que Deus verá isso com bons olhos? Segundo o que diz aqui sobre o administrador infiel, Deus não vê isso bem. Deus diz que as pessoas têm que ser honradas, honestas, organizadas e trabalhar com honradez, para que Deus o abençoe e as próprias pessoas vejam na pessoa que essa pessoa é honrada, que trabalha bem, que é honesta. Então todo mundo confiará na pessoa. Nunca faltará o trabalho, porque sempre lhe chamarão e lhe dirão, eu quero que você esteja conosco, porque você é uma pessoa honesta em seu trabalho, honrada. Então isso é o que Deus quer, ganhar amigos, fazer amigos, através de ser empregados das pessoas lá que fazem o mal. Porque os donos dessas empresas talvez sejam pessoas más, talvez sejam pessoas que fazem coisas desagradáveis, indevidas, mas não nos interessa. Estamos trabalhando, sou empregado. Devo cumprir com o meu trabalho, com a minha obrigação. Então, aí estou sendo luz.
estou iluminando. Porque as pessoas dirão, quem é você? Quem é você? Você é tão organizada? Você é tão cumpridora, tão sincera, boa trabalhadora? Quem é você? Não, é que eu sou de uma igreja, sou da igreja. Eu sou um filho de Deus, conheço a Deus, pratico a Bíblia e sigo o caminho do Senhor. Esta sou eu. Então as pessoas nunca nos vão desamparar, mesmo que sejam pessoas do mundo, sempre nos estenderão a mão e dirão, venha, eu lhe dou um trabalho porque você é um bom trabalhador. Isso é o que o Senhor Jesus quis dizer. Ganhar amigos, fazer amigos através das riquezas injustas, dar bom exemplo, apresentar boas obras, ser luz, iluminar nas trevas, com boas obras, com boas ações. Isto é o que o Senhor quer. Isto é o que o Senhor nunca proíbe. Deus, que as pessoas ou que nós vamos trabalhar ou estar com as pessoas do mundo. Porque temos que fazê-lo. Por causa do trabalho, do estudo, por causa da socialização, nós temos que estar com todas as pessoas. Mas isso é muito diferente a estar cometendo o pecado das pessoas. Que se eles estão fazendo um pecado, eu não farei este pecado. Cumpro com o meu trabalho, cumpro com as minhas obrigações que me dão, que me impõem, mas não farei o pecado deles, que é diferente. Então, Deus em nenhum momento se enraivecerá conosco, com os crentes, se nós vamos estar com as pessoas do mundo, nos trabalhos, nas fábricas, nos negócios, em muitas coisas, nos grupos, realizando muitas coisas e muitos trabalhos. Deus não se enraivece por isso. Deus o que quer é que nós sejamos luz, iluminemos e sejamos bom exemplo e bom testemunho para que as pessoas creiam em Deus, no que pregamos, e as pessoas confiem em nós e digam, este homem e esta mulher são de Deus, porque são honrados e trabalham bem. Então, isso é o que Deus quer e, desta forma, muitas pessoas terão o desejo de conhecer a Deus e de conhecer o caminho do Senhor. Diz, leve-me à sua igreja, eu quero ir à sua igreja, eu quero estar aí porque eu vejo que você é uma pessoa feliz. Você sorri, você é feliz, você é otimista e eu quero ir lá onde você vai. Isso é no que termina quando nós somos luz e estamos em meio ao mundo fazendo os trabalhos, trabalhando e ao mesmo tempo brilhando. Brilhando e sendo esta luz e iluminando. E as pessoas então conhecerão o caminho do Senhor. Isso é o normal? Nós não vamos mal interpretar quando o Senhor Jesus Cristo lhes orava por os seus discípulos e dizia, Pai, guarda-vos, guarda-os do mundo, lhes disse. Não estou dizendo que os filhos do mundo, mas que os guardes de todos os pecados que o mundo faz, que as pessoas fazem. Guarda-os, porque eles têm que estar em meio das pessoas do mundo, porque eles têm que pregar e ensinar, e o Senhor, então, dava sua oração. Por isso, nós hoje não temos por que nos escandalizar em relação aos trabalhos. Sim, há trabalhos que são desonrosos. E nesses trabalhos, sim, nós não vamos aí nos intrometer em alguns trabalhos, pois isso já não convém, pois são muito desonrosos e já nós teríamos que nos afastar, porque a nossa própria consciência não nos permitirá estar aí, por exemplo, trabalhando numa casa de prostituição, algo assim. Então, não. Eu por que vou estar aí? Isso não é correto diante de Deus. A própria religião proíbe. Então, as pessoas, por que fazem isso? Então, por que eu estarei trabalhando aí de empregado? Não. Trabalhos honrosos, dando às pessoas bom exemplo e testemunho. Então, aqui, fiz esta lembrança e juntei os mandamentos do Senhor que Ele deu a Moisés, a seu povo, para que eles fossem luz e brilhassem. E nós hoje, o Senhor Jesus diz, vocês têm que ser essa luz do mundo, iluminar e brilhar e fazer boas obras. Que Deus nos ajude a que nós possamos cumprir com o Senhor que Ele quer e desta forma o nome do Senhor será glorificado. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos estar aqui orando ao Senhor para finalizar já
nosso estudo. E vamos orar ao Senhor e vamos cantar. Antes da nossa oração, cantemos ao Senhor um coro. Tu és o caminho, a verdade. Não sei se tem este coro aí pronto. O número 136, o coro 136, cantemos. E estaremos orando e em nossa oração pedimos ao Senhor por cura, que o Senhor se manifeste, fazendo milagres e curas, e que o Senhor também se manifeste, consolando e cumprindo os desejos do coração. E também escutando o Senhor as necessidades, as petições que vocês tenham. Com fé, crendo no Senhor, crendo que Deus nos está escutando, que Deus nos está vendo. Assim também fazer a petição ao Senhor e confiar que Deus nos vai abençoar no momento que Ele queira, das nossas petições e necessidades que tenhamos. Então, o importante é que seja do coração. Nosso louvor, estaremos louvando ao Senhor, orando ao Senhor. Não me deixem orando sozinha, todos oraremos ao Senhor. Vamos cantar o coro 136. Poderoso Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Creador de los cielos y la tierra. Te alabamos, Señor, en este momento, te damos la honra y la gloria. Grande es tu nombre, Señor. Grande es tu nombre en todas las generaciones. Poderoso eres, Señor, tu mano misericordiosa, tu amor eterno y tus promesas, tu fidelidad para con nosotros. Bendito Dios, te alabamos y gracias, Señor. Gracias por existir, Señor. Gracias por manifestarte entre nosotros. Gracias, Señor, por mostrarte a nuestras vidas, a nuestro ser, por hablarnos, por enseñarnos y consolarnos. Gracias, eterno Dios, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres santo y justo. Y tú estás viendo cada corazón y cada vida, cada persona, sus necesidades, sus peticiones, los anhelos del corazón y todo lo que cada uno necesita y lo que cada uno exprese delante de tu presencia. Gracias, Padre Santo. También, Señor, tu misericordia, Señor, porque tú eres el médico divino y tú, Señor, has hecho muchos milagros y señales en medio de tus hijos. Gracias por esta misericordia, por tu poder y tus promesas cumplidas. Desciende con poder, Señor, en cada vida, en cada corazón. Desciende con poder, manifiéstate. Sé tú actuando, Señor, en cada vida, haciendo milagros, sanidades, manifestándote como han sido tus promesas, como tú, mi Señor, nos prometes y como hemos visto tu mano poderosa a través del tiempo,
de todos los milagros y las bendiciones que tú le has dado a la gente. Señor, gracias te damos, Señor, por ello. Gracias, Padre Santo. Manifiéstate, Señor. Envía tu poder espiritual, envía tu Espíritu Santo, Señor, y sé tú posando en cada persona, cada hombre y cada mujer, que tu Espíritu Santo venga a morar en sus vidas, en sus corazones, que tú seas libertando, limpiando, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, ligaduras, destruyendo toda obra del maligno, toda enfermedad, destruyendo todo mal, quitando toda maldición. Quita, Señor, todo mal. Bendice, Señor, a cada uno y liberta, Señor. Quita la duda, el temor, quita la incredulidad, quita toda rebeldía, todo orgullo, toda atadura. Rompe las cadenas, Señor, liberta, Señor, y limpia. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, pues para ti es la honra, la gloria y la alabanza, desde ahora y para siempre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice tus hijos, envía tu Espíritu Santo, envía tu poder, bautiza con tu Espíritu, envía los dones espirituales, manda fuego y poder de lo alto, reviste, Señor, con el poder de tu gracia a cada uno. Envía tu poder, las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti. Bendito el Señor, bendito Dios, que vives y reinas para siempre. Gracias te damos, alabado tu nombre, glorificado tu nombre. Bendito el Señor, bendito para siempre. Poderoso Señor omnipotente, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra con el poder de tu Espíritu Santo. Levanta hombres y mujeres que te amen de corazón, que te alaben, Señor, que te glorifiquen, que ensalcen tu nombre, que elogien, Señor, tu nombre, porque tu nombre sea loado y glorificado. Bendito, poderoso, poderoso es el Señor. Santo eres, tú reinas, tú vives, mi Señor. Gloria a ti, Santo de los santos, poderoso Señor. Poderoso es el Rey, poderoso es el Santo que vive para siempre. Gloria a tu nombre, gracias Señor te damos, gracias Señor. Glorioso mi Señor, envía poder, poder de lo alto, poderoso. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, santo es el Señor. Bendito, bendito el Señor, bendito Dios. Santo eres, Señor, glorioso mi Señor, poderoso Salvador, poderoso es el Rey, poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, mi Señor, mi Padre. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos a ensalzar, a glorificar tu nombre. Ayúdanos a honrarte, adorarte, alabarte, mi Señor. Humillarnos delante de tu presencia. Ayúdanos y revístenos del poder de tu gracia. Gracias, Señor. Glorificado eres. Gracias, aleluya. Poderoso, Señor. Poderoso es el Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito el Señor, glorioso nuestro Dios. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Deus os abençoe grandemente. E também os que nos veem no vídeo, o Senhor os abençoe. Muito obrigada.